Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para iniciar a nossa última aula, é a aula número 7, sobre Antigo Testamento 2. Hoje nós vamos trabalhar os profetas. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler um versículo, vamos começar com uma oração. Daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa aula. Quero que você abra a sua Bíblia em Números, livro de Números, capítulo de número 23 e o versículo de número 19. Números, capítulo 23 e versículo 19. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler todo mundo junto. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração e em seguida vamos iniciar nossa última aula. Ok? Diz assim o texto: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor da glória nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, nessa tarde tão rica que Tu tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Ajuda Teus filhos que têm chegado em cada um desses polos, usa de misericórdia conosco e vem nos orientar nessa tarde concernente à Tua Palavra para podermos Te servir melhor e compreender mais as revelações divinas. Te agradecemos e pedimos a Tua misericórdia nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. E a chamada hoje será aberta no segundo horário. Tenham todos uma boa aula. Meu amado irmão em Cristo Jesus, graças a Deus, estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos trabalhar os livros proféticos. Nós vamos falar sobre os profetas maiores, vamos falar sobre os profetas menores, a atuação profética no Antigo Testamento. Nós vamos ver também quem eram os profetas, como nós podemos, por exemplo, dividir o início, né? Primeiro vamos falar do início, depois a maneira como as profecias bíblicas elas são divididas ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Queremos também já adiantar, vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício em tempo real hoje, né? Eu não vou pedir nada a você por e-mail, mas pode mandar aqui para nossa amiga e irmã Luciana, que ela vai receber. Deixa eu só apresentar a matéria. Quando eu apresentar a matéria, daqui a pouco eu peço um exercício em tempo real. Vai ser mandado pelo Skype, normalmente, valendo um ponto, para a gente adicionar já a nota de vocês. Vamos fazer a apresentação logo da disciplina, do assunto que nós vamos tratar. Vamos lá para a nossa tela. Nós temos muito assunto para conversar com os senhores hoje. Peço também a colaboração de todos. Eu acredito que todos estejam com Bíblia na mão. Vamos usar bastante a Bíblia hoje. O objetivo dessas duas aulas que nós teremos agora de tarde, primeiro deles, estudar a divisão dos livros proféticos em dois grupos: profetas maiores e os profetas menores. Nosso segundo objetivo, compreender a função dos profetas nos períodos pré-clássico e clássico. Nós vamos explicar por que as profecias se dividem dessa maneira, pré-clássico e clássicos. Nós temos ainda um terceiro objetivo, que é verificar a confiabilidade das profecias bíblicas. Veremos se realmente as profecias bíblicas são verídicas ou não. Vamos constatar aqui em sala de aula. E o nosso quarto objetivo é entender que a autocrítica bíblica ela é insustentável diante da veracidade das profecias bíblicas. Bem, é bom deixar claro que
a questão deixar claro, da autocrítica bíblica, nós vamos trabalhar com vocês aqui. Eu acredito que já no segundo horário, nós já é possível trabalhar sobre a questão da crítica bíblica, que é dividida em alta crítica e baixa crítica. Nós vamos explicar a vocês. Existem ferramentas muito boas para o teólogo, que a crítica também nos oferece, mas tem que ter um cuidado muito grande. Vamos deixar a aula correr para a gente entrar nesse assunto melhor, ok? Vamos ver os assuntos que nós vamos trabalhar com vocês. Está lá na sua tela. Conteúdo de hoje, né? A divisão dos livros proféticos. Quem eram os profetas do Antigo Testamento. Os períodos proféticos em Israel, pré-clássico e clássico. Veja que está tudo orientado dentro daquele grande objeto, daqueles 4 grandes objetivos, né, que nós devemos alcançar hoje em sala. O ministério profético. Como os profetas recebiam as mensagens proféticas. A função dos profetas, refiro-me à função dos profetas em Israel. A atuação dos profetas, a classificação das profecias bíblicas e a confiabilidade das profecias. E por último, a profecia, se refere na profecia bíblica, versus a crítica bíblica, é o assunto que nós vamos tratar com os senhores, ok? Já está a biografia que os senhores já conhecem, eu vou só adiantar. Ok, livros proféticos. Bom, já que vamos falar de profecias, do início do ministério profético e todo o desdobramento que esse ministério profético teve em Israel e as suas consequências, né, para a nação israelita, e os senhores sabem que existem aquelas profecias na Bíblia que são referentes a Cristo. E tem aquelas profecias que a gente chama de preditivas, que se referem a acontecimentos mundiais. São 2 grandes classificações das profecias. O que é que eu quero dos senhores? Saber, no período do intervalo, eu vou poder checar aqui com Luciana. Eu vou pedir de vocês o seguinte: relacione a maior quantidade de profecias com referências bíblicas. E mande aqui para nossa amiga Luciana. Vamos ver qual polo consegue, né, mandar. Mas estou pedindo a referências bíblicas, porque é a maneira que eu tenho de contar aqui no período do intervalo. Vocês vão estar no intervalo, eu vou estar trabalhando aqui. Então, eu quero que vocês relacionem a maior quantidade, pode até separar um aluno ou 2 da sala que tenha mais habilidade, maior quantidade de profecias bíblicas referentes a Cristo no Antigo Testamento. Relaciona, manda aqui para o Skype, né? Abre um parêntese bem grande, eu vou aqui contando o nome do polo, valendo 1 ponto para eu adicionar a nota, ok? Antes da gente começar o assunto, o professor Saulo Soares, que foi o professor de vocês, de Antigo Testamento 1, está mandando a paz do Senhor e um grande abraço a todos os irmãos, de todos os polos, e ele pediu também para mandar a paz do Senhor e um abraço ao presbítero irmão Marcos André, que ele é da cidade de Pubi, porém está no polo de Ouricuri. Então, presbítero Marco André, receba a paz do Senhor do professor Saulo Soares, e os demais polos também ele manda a paz do Senhor, assim para todos. Ok? Vocês podem separar 2 ou 3 alunos aí no polo que vocês podem relacionar as profecias só com referência, né? Não precisa colocar o versículo, é só a referência do versículo mesmo. No intervalo eu vou fazer a contagem, valendo 1 ponto para o polo que conseguir a maior quantidade de profecias, de referências bíblicas concernentes às profecias que falam acerca de Cristo. Vamos fazer isso em tempo real. Ok? Enquanto vocês se arrumam, vamos começar o nosso assunto, e os demais, Bíblia na mão. Temos muita coisa para conversar hoje, ok? Sobre o assunto do a aula. Sim, antes de nós começarmos, só um esclarecimento. Não foi colocado foi a aula em slide, né? Se eu não estiver enganado, foi do professor Marcos Monteiro, né?
mas ela será postada, viu? Essa aula, professor Marcos Monteiro, será postada ainda essa semana, ok? Sem nenhum problema, acredito que no mais tardar, terça-feira, ou amanhã ou terça-feira, mais tardar terça-feira, a aula do professor Marcos Monteiro de hebraico estará postada, ok? A de hoje. Sim, e a de hoje também, é claro, a de hoje também será postada para os senhores, né? Nossa aula hoje está composta de 34 slides. Nós temos uma quantidade muito grande de slides. Ok, livros proféticos. Vamos lá para a tela. Vamos conversar um pouco. Bem, em primeiro lugar, a divisão dos livros proféticos. Houve, isso é uma citação do livro do pastor Ezequias Soares, né? Houve entre o povo profetas orais e os profetas literários, que estão divididos em dois grandes grupos principais, né? 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Totaliza 17. For assim classificado por Agostinho, em virtude do volume de seus escritos. Okay? Vamos explicar isso melhor. Aparece aqui pra gente, né, nós do Brasil, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela, na hora que faz a tradução da Bíblia e também a disposição da Bíblia como ela também recebeu, e já tem Bíblia de estudo que coloca profetas maiores e profetas menores. Somente um esclarecimento. O fato de ser profeta maior e o fato de ser profeta menor não se referem em grau de importância em nenhum momento. Esta classificação de maior e de menor, quem deu foi justamente o bispo de Hipona, chamado Agostinho. Então, Agostinho de Hipona é que, quando ele analisa a questão de volume, ele pode dizer, existe 5 livros que têm um volume maior e existe 12 livros que têm um volume menor. Então, o bispo Agostinho de Hipona é quem faz essa classificação, os profetas maiores e os profetas menores, fazendo referência ao conteúdo, não em grau de importância. Em pé de igualdade, tanto o livro de Obadias como o livro de Isaías têm a mesma importância e os dois são inspirados e são palavra de Deus destinado para a humanidade. Ok? Logo de início nós queremos já esclarecer isso. E lembrando que foi justamente Agostinho, está aí a origem, né, o bispo Agostinho de Hipona, é quem faz essa definição, clássica definição, e nós recebemos em língua portuguesa. Ainda mais um slide, só uma visão geral. O Antigo Testamento está dividido dessa maneira: lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 livros. Os livros poéticos, que nós analisamos aqui com os senhores a última aula. História, nós temos 12 livros, que vai Josué e Esté. E os profetas, 17 livros. Está vendo os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, está aí só Lamentações, mas é Lamentações de Jeremias, Ezequiel e profeta Daniel. Menores, aí vem, começando do 1, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pergunta-se, quem era o profeta do Antigo Testamento? Ok? Vamos conversar um pouco mais de perto, né? Estamos falando de profetas, livros proféticos. Temos que falar quem era esse profeta do Antigo Testamento. A palavra hebraica para profeta é Navi, que significa falar por, dizer por. O termo grego que se relaciona com ele é justamente profetes, que significa falar de antemão. Portanto, seja na língua hebraica, Navi, seja na língua grega, profete, as duas palavras significam mensageiro. É o significado geral, né? Mensageiro. Ele traz uma palavra que não é dele.
a ideia do texto, da palavra hebraica e da palavra grega, é uma mensagem que não é dele e que ele transmite para outra pessoa. Então, esse é o conceito de profeta que nós devemos ter. No Antigo Testamento, o conceito prevalece. Deus, ele se utiliza do homem, dá a mensagem ao homem e esse homem transmite a mensagem. Veja que o profeta não fabrica a mensagem. Essa mensagem sai da parte de Deus e usa esse veículo humano para transmitir. Okay? Quando eu digo que o profeta não fabrica, eu estou me referindo à profecia verdadeira, a profecia que é bíblica, que provém de Deus, seja ela messiânica, né, de caráter messiânico, que aparece na Bíblia, ou de caráter preditiva relacionado aos grandes eventos mundiais, né, a que vem de Deus. Agora, infelizmente, a própria Bíblia vai mostrar lá também em Jeremias, dizendo que existiam profetas que fabricavam suas profecias, mas Deus condenou severamente eles, concernente a isso. Você pode ver aí na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 7, versículo 1, Número, capítulo 12, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, e Hebreus, capítulo 1, né? Incluímos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus fala de diversas maneiras. Entre elas, foi justamente se utilizando dos profetas. Vamos ainda lá, vamos ver, vamos ler um pouquinho. Ainda continuando, né? Quem era esse profeta do Antigo Testamento? Nós já analisamos a palavra Navi, ou a palavra profetes. As duas, no seu sentido geral, significam mensageiro. Agora, só um conhecimento adicional. Os profetas não eram simplesmente pregadores. Eles eram a voz das alianças. Eu deixei isso aqui em destaque, que realmente precisa deixar isso aqui bem destacado, voz das alianças. Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Que Deus fez com Abraão. Aí tem Gênesis capítulo 12 e também o capítulo 15. Com Israel no Monte Sinai, Êxodo, está aí 240, mas não é 240, né? Êxodo capítulo 2, versículo 4. E com Davi, 2 Samuel, o capítulo 7 por diante. Ok, vamos aqui para mim. Alguém mandou alguma coisa? Ainda não, tá certo. Os profetas do Antigo Testamento não eram simplesmente pregadores. Não eram simplesmente uma pessoa que queria trazer uma mensagem. Os profetas do Antigo Testamento, como nós vemos aqui, nós podemos dizer isso a vocês aqui, era a voz da aliança, ou das alianças que Deus fez. O que é que significa isso? Quando você olha para o livro de Gênesis, eu não vou entrar em detalhes, que os senhores já tiveram Antigo Testamento 1, Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, existe uma aliança abrâmica, Deus perpetua essa aliança, existe a aliança com Davi. Veja que no Antigo Testamento a questão da aliança com Deus é uma coisa bem patente, que fica bem exposto. O que é que o profeta fazia quando Deus levantava o profeta? Era a voz dessa aliança, era lembrando, se vocês pecarem, essa aliança não pode ser confirmada. Observe o que eu estou dizendo. Deus não quebra aliança. O homem é que não está em condição de manter, mas Deus não quebra. Ora, a aliança que Deus fez constrói um relacionamento entre Deus e a pessoa. Aí deixa eu só dizer mais uma coisa concernente e encaixar aqui a questão da lei. Enquanto a aliança constrói um relacionamento entre o homem, entre Deus e o homem, a lei no Antigo Testamento regulava a existência dessa aliança por parte do homem. O que é que acontecia? O homem quebra a lei de Deus, o homem peca, ou melhor, me refiro ao homem concernente à nação, e Deus levanta justamente o profeta para dizer, existe uma aliança, Deus fez uma aliança com vocês, então se arrependam. Em termos gerais, eles se arrependam para que essa aliança não venha a ser quebrada em nenhum momento, né? E Deus possa afirmar. Então os profetas do Antigo Testamento não eram somente simples pregadores, eram a voz de Deus, ou melhor, a voz da aliança. Vamos lá eu quero destacar isso aqui com vocês. Era só que vocês lessem aí comigo.
Vimos, não se esqueça dessa linha de raciocínio que nós estamos trabalhando com os senhores. Profeta como mensageiro, profeta como sendo a voz das alianças. Quem tiver o livro Manual Bíblico de Halley, tá pequeno, bem pequeno porque na verdade é uma referência, mas quem tiver o Manual Bíblico de Halley vai encontrar justamente essas expressões do slide lá no Manual Bíblico de Halley. Ele é a voz da aliança e os profetas, está lá embaixo, segundo parágrafo, os profetas são, portanto, a consciência espiritual da nação. São nomeados para fazer o povo lembrar de suas obrigações diante de Deus. Vamos voltar aqui para mim. Bem, consciência, pega essa frase, é a consciência espiritual da nação. O que é que significa? Existe um povo que foi assentado numa terra, que foi feito um pacto com eles, Deus estabeleceu uma aliança, mas como os senhores são estudantes do Antigo Testamento, né? Como nós também somos, como nós somos leitores da Bíblia, nós vemos que esse povo erra constantemente. O que é que o profeta faz? O profeta, na verdade, se levanta com a consciência do povo para dizer assim ao povo: olha, existe um Deus no céu que não está se agradando das atitudes de vocês, né? Vamos entrar nessa questão das atitudes mais adiante, para entender que quando o profeta aparece é porque existe uma necessidade real desse profeta. Esse profeta é a consciência, né? O profeta tem que estar dizendo ao povo, né? Olhe, se pecar, Deus castiga. Bem? Os períodos... Tem alguém? Paulo Palmares pediu para o senhor explicar o trabalho. Tiveram um probleminha lá. Ah, tá na certo. hora da explicação. Ok. Os irmãos de Palmares, o que eu pedi, na vez, em primeiro lugar, né? Até peço desculpa a vocês. Paz, senhores, irmãos de Palmares. O que eu pedi foi o seguinte, a todos os polos, né? Valendo um ponto, né? Quando eu olho no ambiente de virtual de vocês, eu tentei ver se tinha a possibilidade de ter meio ponto, mas não tem meio ponto, né? Eu não sei se foi providência divina, mas a gente só pode dar de um ponto acima. Porque, na verdade, o que é que eu estou querendo dos senhores? Relacione o máximo que vocês encontrarem na Bíblia de profecias referente a Cristo. Seleciona só o capítulo e o versículo, não precisa escrever o versículo, só o capítulo e o versículo, vai selecionando e passa aqui para nossa amiga irmã Luciana, pode passar para ela, que quando for no período do intervalo eu vou contar, né? Aí o polo que tiver uma maior quantidade de referências bíblicas concernente a Cristo, deixa eu só adiantar, né? No Antigo Testamento tem 1.285 profecias, né? Só 336 são referentes a Cristo. Um polo que conseguiu o maior número de referências bíblicas, mandando aqui para ela pelo Skype mesmo, não precisa mandar nada por e-mail, só pelo Skype vai ganhar um ponto. Aí separa 2 ou separa 3 alunos, alguém que tenha mais habilidade. Esse é o nosso trabalho, né? Vamos agilizar assim, uma maneira boa da gente interagir com vocês. Sim, eu ia esquecendo também, se for possível, irmãos, se for possível, os senhores estão aí no polo, como hoje é a nossa última aula, eu sei que vocês estão me vendo, mas eu nunca vi vocês. Se for possível, mandar uma foto do polo, dos irmãos reunidos, eu agradeceria quando fosse no segundo momento, né? Agora, não, no segundo momento a gente apresentava aqui não só o resultado, né, de qual polo realmente conseguiu a maior quantidade de referência, que o meu intervalo, vocês vão ter intervalo, eu não vou ter intervalo, meu intervalo vai ser para ficar contando, e também mostrar e ter a oportunidade de ver vocês pelo menos por foto, ok? Obrigado, vamos voltar ao nosso assunto, nós estamos falando sobre os profetas, vamos lá para a nossa tela, a gente precisa ler um pouco hoje, os períodos proféticos em Israel. Como a gente pode dividir esses períodos? Vamos ler primeiro o período pré-clássico profético. Que período, na verdade, é esse? Bem, vamos falar mais de perto, né?
como é que fica, por exemplo, o leitor, ele chega e diz assim, eu leio lá em Gênesis, aí se você abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 20 e o versículo 7, vai dizer, Abraão, profeta. Aí lê lá em Número, capítulo 12, versículo 6 e o versículo 9. Capítulo 11 também fala, e mostra Moisés como sendo profeta. Débora, a profetisa. Aí Samuel, 1 Samuel capítulo 3 e versículo 1. Aí, e Atos dos Apóstolos, se você abrir sua Bíblia em Atos é mais específico ainda, que é o capítulo 3 e o versículo 24, né? Que mostra diretamente o autor de Atos dos Apóstolos, no caso Lucas, Samuel, o profeta. Aí se pergunta, desde Abraão já existia o profeta? Claro que existia profeta. Agora, quando é que é instituído o ministério? Ora, a gente está falando da instituição de um ministério profético. A gente tem Abraão, é profeta? É profeta. Capítulo 20 de Gênesis, você pode abrir sua Bíblia e conferir versículo 7. Ele é apresentado como sendo profeta. Moisés também. Mas esse período das profecias, em teologia fica bom a gente comentar sobre isso. Que existe o período pré-clássico profético, que é justamente antes daquela instituição ser formada, e existe o período clássico. Que período clássico é esse? É o período quando Samuel já institui a escola de profetas, e a partir de Samuel já começa a levantar os profetas literários, são aqueles que vão deixar livros escritos. Então, o período pré-clássico e o período clássico, nós devemos ter isso em mente. Claro que o ministério profético começa com Moisés, né? Mas a instituição de escola de profeta vai começar justamente com Samuel. É a partir de Samuel que se institui a escola de profeta, e mais adiante aí começam a aparecer os profetas. Lembrando que os profetas, principalmente em Reis, né? O escritor de Reis, ele tem um cuidado de mostrar isso, de deixar transparecer que os profetas apareciam porque existia realmente uma grande necessidade. Abraão como profeta, Moisés como profeta, aquele que inicia o ministério, Débora como profetisa e Samuel como profeta. Atos capítulo 3, versículo 24, realmente é clássico. Okay? Outro período, vamos ler um pouco, para a gente poder explicar. Período clássico, pré-clássico, está aí na sua tela, você pode até verificar esses versículos, né, que nós acabamos de citar, e o período clássico profético. Veja que isso aqui é uma divisão didática, é uma maneira didática de nós dividirmos a questão da profecia bíblica no Antigo Testamento. A fase mais conhecida da profecia israelita, que é o período clássico, né? Os livros proféticos da Bíblia são todos coleções de oráculos dos profetas clássicos, ok? Observem bem, todos os livros proféticos, seja os profetas maiores ou os profetas menores, todos eles foram justamente escritos nesse período do chamado profetismo clássico de Israel. Assim, veja que fica mais fácil a gente entender por esse lado. No caso, Abraão não foi escritor de livro, Moisés foi, mas Abraão não. Débora não foi escritora, existe um relato acerca da história dela. Samuel foi escritor de livro e também foi profeta. Mas você vê a evidência mesmo das profecias preditivas, messiânica, claro, uma maior abundância mesmo, justamente desse período clássico que começa a partir do profeta Samuel. Somente um esclarecimento: os senhores estão fazendo o curso teológico, é o bacharel em teologia, e terão contatos daqui para frente com muitos livros de caráter acadêmico quando se refere ao Antigo Testamento. Quando tiver a disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento, que é justamente pega-se os grandes temas teológicos de todo o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa, que tem autor que se divide. Ele costuma dizer assim: as escolas de profeta foram uma criação, né, dos teólogos. E tem outros, não, as escolas de profeta existiram.
na verdade. Aí onde é que a gente se posiciona? O que eu posso dizer aos senhores aqui, baseado assim no texto bíblico, é que as escolas de profeta não é uma criação teológica por parte da teologia moderna, não. A escola de profeta, a Bíblia deixa claro que com Samuel essas escolas existiam. Essas escolas formavam profeta? Não. Ensinava alguém a profetizar? Não. Mas o que é que essas escolas realmente faziam? O que é que essas escolas faziam? Ministração das histórias sagradas, do texto sagrado. Existia também a questão das músicas e era também um espaço de consagração a Deus. Então a escola do profeta visava conservar os princípios bíblicos e os princípios da parte de Deus. Um exemplo claro disso é quando Elias abre a boca e diz assim: Senhor, mataram todos os teus profetas, só ficou eu, né? Pelo menos na visão curta e limitada de Elias, ele achava que só tinha ele como profeta naquele momento e que se Jezabel o matasse, automaticamente a profecia cessava. Aí é quando ele recebe a resposta dizendo que existia mais de 7.000, né, que Deus havia conservado. Quer dizer, mais de 7.000 que Deus conservou em vida. Quer dizer, é um ministério que se instalou, uma escola com essa finalidade. Esses 7.000, pessoas que não se dobraram a Baal, daqui a pouco ele vai falar nele, pessoas que não se contaminaram com a idolatria e pessoas que Deus podia chamar para usar. Então, dentro dessa nossa discussão, vamos deixar claro aqui: a escola de profeta é uma realidade bíblica, não é uma criação teológica moderna, ok? Agora, didaticamente, nós podemos dividir dessa maneira: o período pré-clássico, aí eu vejo Abraão como profeta, Débora como profetisa e, claro, Samuel e, lógico, Moisés. E o período clássico, sabendo que a partir daí todos os livros são justamente escritos, os livros, os 17 que nós temos. Professor Paulo Aliança está pedindo mais uma explicação sobre o trabalho. Pronto. Os irmãos da Aliança, olha, vamos fazer mais uma vez sobre a questão do trabalho. Funciona assim: dentro do Antigo Testamento, tente localizar as profecias referente a Cristo. O que é que eu quero? Referências bíblicas. Aí você manda aqui pelo Skype para a irmã Luciana somente a quantidade de referências, né? Não precisa escrever o versículo, é só referência, capítulo tal, versículo tal. Quando chegar no segundo momento, eu vou fazer o seguinte, ou melhor, antes do segundo momento, no intervalo, aí eu vejo os polos que mandaram e vou contando as referências bíblicas e conferindo. Aí no final a gente dá, já no segundo momento já vai dar justamente o polo que conseguiu localizar na Bíblia, no Antigo Testamento, as profecias que são referentes a Cristo. Só referente a Cristo, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15 é uma delas, né? Da semente da mulher. Só precisa colocar as referências, manda aqui para nossa amiga Luciana e daqui a pouco, no intervalo, eu começo a contar. Valendo um ponto para o polo que conseguir mais versículos, ok? Separa um aluno ou dois do polo, alguém que tenha mais habilidade e outro vai anotando e o monitor passa aqui, ok? Eu acredito que deve estar bem claro. Bem, nesse nosso diálogo, né, sobre as profecias, para a gente não se perder aqui, né? Nós estamos falando sobre os profetas maiores e os profetas menores. Eu não posso entrar no livro sem primeiro dar uma explicação sobre o que é o profeta, né? Tem algumas coisas que eu quero que você segure mesmo. Segure que você vai precisar disso no transcorrer do curso. O profeta como a consciência espiritual do povo. Lembre-se que consciência está sempre dizendo, quando o indivíduo erra, a consciência está sempre lá, né? Eu gosto muito de uma frase sobre questão de consciência, que na verdade o melhor travesseiro para a gente colocar a cabeça, né, não é da melhor marca do mundo, não é da marca Ortobon ou qualquer outra marca.
melhor travesseiro para uma cabeça é uma consciência tranquila. Okay? Então, segure isso. Profeta era a consciência espiritual do povo. Profeta era a voz da aliança, ou melhor, é Deus lembrando, existe um pacto entre nós dois, existe uma aliança entre nós dois, não quebra essa aliança, esse relacionamento entre a gente. E o profeta como mensageiro, lembrando que a profecia bíblica e verdadeira, ela vem de Deus, e o profeta é o canal por onde essa profecia vai ser transmitida. Okay? Isso é um assunto tão importante que a gente deve analisar aqui, porque, irmãos, falando de profecia no Antigo Testamento, Deus usa as pessoas de acordo com a capacidade que a pessoa tem. Quer ver um exemplo disso? É o livro de Isaías. Isaías, vocês estão estudando hebraico? Eu acho que deve ser o hebraico 2. E pode se dedicar, ele se dedique à língua hebraica, é uma coisa, é fabuloso, né? É lindo quando a gente domina realmente a língua hebraica, a leitura, a compreensão do texto, a gente tem uma visão mais diferenciada das coisas, porque o problema da tradução não está na tradução em si, está muitas vezes no idioma que recebe essa tradução. O que é que eu quero dizer? Quando eu olho para Isaías, o livro do profeta Isaías, Isaías tem uma escrita linda. Isaías é palaciano. O vocabulário que Isaías usa é uma coisa impressionante. Quando se pega realmente o texto, né, em hebraico, vê a maneira como ele consegue trabalhar. Existem expressões, né, de características 100% poéticas no livro de Isaías. Capítulo 45 de Isaías mesmo, tem, em língua portuguesa talvez não seja possível ver, mas em língua hebraica você consegue ver claramente. Existe uma poesia, na verdade, ali. Então, aflora, né? Não existe somente um tipo literário ali, existe 2 tipos literários no livro de Isaías. Já, em contrapartida, né, por outro lado, você encontra profeta Amós, boiadeiro, plantador de sicômoro, homem sincero. Pense é um profeta tão sincero que disse: eu nunca passei por escola, ele bem claro, eu nunca passei por escola de profeta, foi Deus que me chamou, né? E na hora de entregar a mensagem, ele entrega com o vocabulário que ele tem. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Amós, vamos abrir junto para você ver. Amós 6. Entraram no assunto que eu amo. Eu sou um homem apaixonado pelas Escrituras, eu não nego, né? Eu sou um homem apaixonado pelas Escrituras. Amós capítulo 4 e o versículo 1, eu acredito que a maioria dos senhores deve ter a revista corrigida, né? Corrigida ou a revista atualizada na mão de vocês. Se alguém tiver a revista na linguagem de hoje ou a NVI, talvez esteja um pouquinho diferente, mas a corrigida ela traz mesmo o vocabulário próprio que Amós usou. Capítulo 4 e versículo 1 diz assim: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Epa, vacas de Bazã. Então, ele não está se referindo a animal. Deus não dá profecia para vaca, dá profecia para a gente. Vamos continuar o versículo. Ouvi essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimi os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores: dai cá e bebemos. Foi que a quem Amós estava se referindo? A essa profecia, a essa palavra, logo do início, né? Antes de falar de profecia. Vós, vaca de Bazã. Deus não dá profecia para vaca, para animal. Que estás no monte de Samaria, que oprime os pobres, quebrantai o necessitado, indadie a seus senhores, né? Talvez em algum polo, deve ter alguma versão dessas mais antigas que diz assim: que oprimi os vossos maridos. O que é que Amós está dizendo? Chamou todas as mulheres de Samaria de vaca. Ele se utilizou de uma linguagem própria dele, já diferente de Isaías, né? Isaías é palaciano, já trabalha com vocabulário muito bonito, né?
Então, você está vendo que Deus usa de acordo com a capacidade das pessoas, lembrando que a mensagem chega, né? Isso é um alerta muito bom para a gente, ok? Tem alguém que eu queria falar? Ok, eu acredito que estou sendo bem compreendido concernente a isso aqui. Bom, bem, vamos ler mais um pouco ainda, né? Nós temos mais coisa para ler. O início do ministério, vamos lá para a tela. O início do ministério profético no Antigo Testamento. Olha aí, o ministério de profeta tem início em Moisés, com a manifestação clara do exercício profético no arraial israelita. Número capítulo 11, vamos abrir nossa Bíblia, vamos abrir, eu quero ler com vocês, capítulo 11, vamos interagir, nós precisamos disso. Capítulo 11 de Números, versículo 25, está aí na sua tela. E o versículo 26, o início do ministério profético. Veja como diz o texto. Então, capítulo 11 do livro de Números, versículo 25. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, versículo 27, né? Então, correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-os. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então, nós estamos vendo que o início do ministério profético, o início, começa justamente em Moisés. Nossa referência é Número capítulo 11, versículo 25 e o versículo de número 26. O início do ministério profético. Lembrando que a instituição vai ser feito justamente com Samuel, chamado período clássico. Ministério. Vamos para a tela, vamos ler um pouquinho, e você já vai abrindo sua Bíblia aí, né? Você já vai abrindo sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e o versículo 22, está aí. A concepção da instituição divina de ministério profético é ratificada em Deuteronômio, onde a contraposição entre profeta e encantadores e mágico. Ok. Por que se precisou? Irmão, existe, Deus não faz nada sem objetivo. Quando o ministério profético ele começa a ser instituído, né, a partir de Moisés disse, tomara que todo Israel, é isso que na verdade o texto diz, tomara que todo Israel profetizasse, né? Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 22, existe uma contraposição mesmo ali, bem clara. Deus começa a dizer quem é o profeta, para diferenciar o profeta do encantador e do mágico. Porque da mesma forma que tem aquele que fala pela parte de Deus, pode ter um embusteiro, o indivíduo que é encantador e o povo se iludir com isso. Então, quando Deus institui o ministério profético, Deus está legalizando, Deus está chamando a pessoa, legalizando e oficializando perante o povo. Este aqui é profeta. Quem não se encaixar nesse quadro aqui, não pode ser considerado profeta do Senhor. Aí fez distinção clara entre o profeta e entre o mágico e entre os encantadores. Para você ter noção como as coisas funcionam, deixa eu só fazer um link aqui.
Profecia sempre existiu, revelações sempre existiram. Existia uma prática comum na Babilônia, e os judeus sabiam disso, que era uma prática profética. Claro que uma prática profética que não é de Israel, uma prática profética da Babilônia, para se saber alguma coisa acerca do futuro. O que é que eles faziam? Pegavam o fígado de um animal e através do fígado começava a analisar pelo tamanho, pela forma, pela uma marca que tinha, e cada marca tinha um significado. E quem oferecesse aquele fígado do animal a determinado sacerdote, ele via, tem uma marca, essa marca aqui específica diz isso acerca da tua vida. Outra prática bem comum, que depois aparece lá no Novo Testamento, eu não vou entrar nesse assunto, porque no Novo Testamento vocês vão ter disciplina ainda, mas isso não era uma prática só lá do Novo Testamento, é uma prática bem antiga, também lá da Babilônia, era pegar um feixe de vara, nele escrever a sorte, escrever palavras de maldição em varas, amarra aquele feixe de vara e joga. A vara que parar mais distante é a sorte do indivíduo. Na verdade, é a profecia relativa ao indivíduo. E os encantadores e os mágicos que você encontra em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 22, que vai fazer essa distinção. Entre o encantador, tem aquele que ia para o sepulcro, dormia em cima das catacumbas ou das covas para sonhar, e com o sonho ele trazia justamente uma profecia. Aí Deus precisa levantar o ministério profético e dizer: a revelação profética minha vem por esse tipo de homem aqui, que está dentro desse parâmetro. Esses outros não, quer dizer, não precisa dormir em cima de túmulo, né? Não precisa lançar feixe de vara, né? Não precisa trazer um fígado do animal e cortá-lo, ou ver as marcas específicas para saber acerca do futuro. Tudo são práticas abomináveis ao Senhor. O que precisa? Um homem separado por Deus para ser chamado justamente de profeta. Okay? Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e o versículo 22. Lembrando o início com Moisés, a instituição em si, né? Como escola com Samuel. Vamos ler um pouco, nós precisamos ler mais um pouquinho. Desenvolvimento do ministério profético no Antigo Testamento. Está aí na letra azul. Profetas orais ou profetas da palavra foram homens chamados para o ministério profético que não deixaram registros escritos. Essa informação está lá no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, que foi passado para os senhores em PDF. Dentre eles, foi destacado praticamente todos: Gade, Natã, Aías, Semaías, Senaías, Azarias, Hanani, Jeú, Jaziel, Elias, Micaías, Eliseu. Outra maneira da gente ver o ministério profético, né? Ver o início. Observe, até o presente momento nós não estamos falando aqui em livro, né? Profetas orais, que eram chamados de profetas da palavra, está entre aspas ali, entre aspas, porque nós estamos fazendo a classificação didática. O que é o profeta oral? O que é o profeta o oral, que também é chamado de profeta da palavra? O profeta oral, ou os profetas orais, são aqueles que não deixaram livros escritos. Exemplo, Natã, profeta Natã, bem evidente no texto sagrado, na história de Davi. Fica bem evidente, teve uma importância muito grande. Dá para você entender agora comigo uma coisa, que Natã serviu para Davi como sendo a consciência. Uma consciência. Foi Natã que disse assim: tu erraste. Aí na hora ele caiu. Ele disse: pequei.
Mas Natan foi a voz de Deus naquele momento. Ficou bem evidente. Mas Natan não escreveu o livro. E nós não temos, por exemplo, o livro do profeta Natan. É por isso mesmo que é chamado de profetas orais, ou profetas da palavra. E em 2 Crônicas, se você abrir a sua Bíblia em Crônicas, segundo livro de Crônicas, que é o capítulo 20 e o versículo número 14, está aqui na tela aqui para mim. Está aí capítulo 20, versículo 14, fala de Jaaziel, né? O homem que Deus levantou naquele momento, usou, deu uma profecia linda de incentivo, Jaaziel, mas não temos o livro de Jaaziel, né? Micaías também, outro profeta oral, né? Oral da palavra, não literário, bem evidente na história no Antigo Testamento, principalmente lá em Reis, mas não deixou nenhum livro escrito. Então, profetas orais, para a gente não se perder, veja onde nós estamos: período pré-clássico, período clássico, vimos algumas descrições dos profetas, e agora os profetas orais ou profetas da palavra. Vamos mais adiante, vamos voltar lá para ler, para a tela, e vamos ler um pouquinho. Desenvolvimento do ministério profético no Antigo Testamento. Veja, começou lá com Moisés, né? Com Moisés surge o ministério, com Samuel é instituído e começa a ter um verdadeiro desdobramento, como você está vendo aí na tela, um desdobramento desse ministério, um avanço, um desenvolvimento. Olha os profetas literários, ou profetas da escrita, tá? Entre aspas, né? Quase todos os profetas da escrita escreveram depois de terem sido profetas da palavra. Ok, vamos voltar. Quase todos os profetas, está aqui entre aspas, né? Porque Isaías era profeta. Dá um exemplo: Jonas foi um profeta oral. Profeta Jonas, ele profetizou, se eu não estiver enganado, você pode até me ajudar, se eu não estiver enganado, é 2º livro de Reis, que fala do profeta Jonas, que agora eu não estou lembrando. Aí você pode me ajudar, manda aqui para a Luciana para a gente ter a coisa fundamentada biblicamente, né? Jonas aparece no cenário e começa a profetizar, e diz que os termos de Israel, ou melhor, as fronteiras de Israel seriam alargadas. Até aquele momento é o profeta oral que está ali falando, está ministrando, e da forma que ele profetizou se cumpriu. No momento de escrever o livro, ele já deixou de ser o profeta oral para ser o profeta da escrita, né? Aquele profeta literário. Outro exemplo é Isaías. Isaías está profetizando. Enquanto ele profetiza, é o profeta oral. Quando para escrever, profeta literário, né? E olhe que existe um detalhe muito bonito, eu acho que é possível a gente ver aqui um detalhe muito bonito no livro de Isaías concernente a seu chamado ministerial, né? Deus, irmão, é um curso de caráter acadêmico, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui a vocês, está evidente. Deus separa pessoas para ministérios específicos, biblicamente isso é correto, né? E com aqueles que Deus separa para algo específico, não quer dizer que essa pessoa seja melhor que as outras, em nenhum momento, né? Porque Deus, Ele precisa de mim, precisa de você, mas não depende de você. Depender de você, nunca. Precisar de você, claro que Ele vai precisar. Se a pessoa não quer aceitar isso, então Deus já levanta outra pessoa. Mas Deus separa pessoas específicas que trabalham no caráter. A gente vai ver isso em Isaías aqui. Deus separou e depois teve que trabalhar no caráter, moldá-lo para ele ser realmente um profeta literário, né? Talvez se Uzias ou rei Uzias, talvez, né? Não vou aqui me atrever a virar a ponta desse prego.
Mas talvez se o rei Uzias não tivesse falecido, talvez nós não tivéssemos um livro tão bonito como é o livro do profeta Isaías. Talvez. Ok. Mensagem. Como os profetas recebiam as mensagens. Vamos ler? Como é que esses profetas recebiam a mensagem? Falamos de profetas orais, profetas literários, classificação, pré-clássico, profecia clássica. Mas como era essa manifestação de Deus para o homem e para o homem transmitir? Já mostrei aos senhores aqui que Deus está usando cada um dentro do seu ambiente, né? Dentro do seu ambiente, de acordo com a capacidade que essas pessoas têm. Fio o exemplo de Isaías e o exemplo justamente de Amós. Momento, como os profetas recebiam? Eles ouviam a voz de Deus, né? Ouviram. Êxodo capítulo 7, versículo 1, Levítico capítulo 1, versículo 1, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Não dá para a gente ler todos aqui, mas vamos destacar somente um. Eu destaquei Jeremias capítulo 1, versículo 4. Veja que coisa linda, a maneira como esses profetas recebiam essa palavra de Deus. Já que nós falamos aos senhores que a profecia não é produto humano, não é fabricada pelo homem. Então como é que eles recebiam? Como é que Deus se comunicava com esse homem? Diz assim no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor. O que é que significa? Eles ouviram. Era uma das maneiras de Deus falar. Ouvia perfeitamente. Deus fala ao ouvido, a mensagem é guardada e essa mensagem é transmitida. Outra maneira, tiveram visões, né? Ezequiel, abra aí sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1 e versículo de número 1. Veja a maneira, eu estou trazendo só exemplos aqui esporádicos, né? Mas tem mais versículos que esse, mostrando a maneira de Deus se comunicar com o homem. Ou se comunica falando diretamente com ele, os mais experientes na fé, vai concordar comigo, né? Que quando Deus dá a mensagem, né, fica na mente, né? Aquilo fica no coração, aquilo arde. Enquanto a gente não entrega, não se sossega, né? Ou Deus falou, ou tiveram visões. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Está escrito lá, o próprio Ezequiel disse: eu estava nas margens do rio Quebar, e nas margens do rio Quebar eu tive visões de Deus. Deixa eu só adiantar uma coisa aos senhores aqui. De todos os livros do Antigo Testamento, o mais difícil que tem de traduzi-lo da língua hebraica para qualquer outro idioma que você possa conhecer, não é somente a língua portuguesa não, para qualquer outro idioma que você possa conhecer, é o livro de Ezequiel. Por quê? Porque existe em Ezequiel um simbolismo profético, existem muitas visões, né? E por que as visões existem? Porque Deus fala através de visões, porque aquelas visões são símbolos, e o símbolo consegue conter nele uma série de significados, de importância. O símbolo consegue resumir, na verdade, capítulos inteiros de uma mensagem. Então, uma das maneiras de Deus falar era, ou eles ouviam, ou eles viam. Outra maneira, se você abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 22, se for, o bom mesmo é a gente ler do 22 até o 28, eu coloquei uma vírgula, 22 e 28, né? Eles recebiam, leia o texto por completo, que é melhor para compreender, eles recebiam revelações da parte de Deus. Como podem ser essas revelações? Através de sonhos, né? Deus revela através de sonho. Então,
estão aqui as 3 maneiras de Deus se comunicar com o profeta e desse profeta pegar a profecia e direcionar justamente ao seu destinatário. Ou Deus fala no Antigo Testamento, ou ele mostra através de uma visão, ou através de uma grande revelação. Nós temos um exemplo, deixa eu ver se eu adiantei aqui. Mais para frente, daqui a pouco eu mostro o exemplo do sonho de Daniel. Vamos lá para a nossa tela. Função deles, né? Função. Olha a função dos profetas. Veja que a sequência nós estamos trabalhando com vocês. Falamos da maneira, agora estamos falando da função. Qual era a função, na verdade? Denunciavam o pecado. Vá abrindo sua Bíblia em Isaías 1:3. Isaías 1:3, e vamos aqui para a tela para a gente conversar um pouco. Tem pergunta? Temos uma. Vamos responder logo uma pergunta. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, Isaías capítulo 1, versículo 3, a gente vai aqui ver se é possível responder a pergunta do nosso irmão. Paulo Palmares, do aluno Ismael. Este profeta que está no livro de Gênesis 20, versículo 7. Fale-nos desta palavra, por favor. A palavra profeta está citada 220 de Gênesis a Apocalipse. Profetas 225. De Gênesis a Apocalipse, como foi que ele colocou? Deixa eu anotar aqui. Isso é interessante agora. É a pergunta toda? É a pergunta toda. Este profeta que está no livro de Gênesis 20, versículo 7. 27, ok. Leia. Fale-nos desta palavra, por favor. A palavra profeta está citada 220 vezes de Gênesis a Apocalipse. Profetas 225. Ok. Entendi. No caso, como entender Abraão como profeta ali? Deve ser justamente isso que eu estou entendendo. Essa quantidade de profetas, a palavra profeta, por exemplo, que aparece 220 vezes, né? Porque é de Gênesis e Apocalipse, na verdade. E capítulo 20, versículo 7 de Gênesis, mostra Abraão como sendo profeta. Tu és profeta. Sim. Mas em qual sentido? Na verdade é assim, em qual sentido Abraão é profeta? Deve ser isso que ele está entendendo. Qual o sentido que Abraão é profeta? Abraão é profeta no sentido, que está lá escrito, no sentido de ele poder falar diretamente com Deus e ter poder falar diretamente com Deus, Deus ter feito aliança com ele e dele ser um representante legal de Deus para a sua descendência. E nesse sentido, Abraão realmente é chamado o profeta, mensageiro de Deus, né? Dando continuidade à aliança através da sua própria descendência. E eu acredito que deve ter, eu acho que foi isso que eu captei, né? Em qual sentido Abraão é profeta? Ele é profeta nesse sentido. Deus fez aliança com ele, ele é um mensageiro, naquele caráter de mensageiro, né? Que a palavra quer dizer assim, falar por intermédio de, na verdade, ou mensageiro de alguém, quer dizer, profeta. Abraão era mensageiro de quem? De Deus. Aí qual é a profecia de Abraão? A própria vida dele, né? A própria vida depois da sua conversão é uma verdadeira profecia. Função deles, né? Dos profetas, né? Denunciava o pecado. Acho que você já abriu sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo de número 3. Interessante, denunciava o pecado. Já percebeu que a linguagem que alguns profetas usam é muito forte, né? 1 e verso 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, uma das funções dos profetas é denunciar o pecado. Eu disse a vocês logo no início da aula que os profetas aparecem quando realmente existe uma necessidade. No período clássico, nesse período clássico, que começa na verdade justamente com Samuel por diante,
Quando nós estudamos o Reino Unido, né? Estavam lá as 12 tribos, formando um único estado, uma única nação, a nação de Israel. Mas quando esse reino se divide, né? De um lado o reino do sul, do lado do reino do norte, 20 reis de um lado, 20 reis do outro lado, né? Você vê que existiram profetas, tanto literários quanto não literários. E a maior quantidade de profetas que aparece e é destinado justamente para o reino do norte, que é onde mais existia pecado. O reino do norte foi um reino curto, aproximadamente 272 anos. Né? Tem livros que traz até mesmo os dias, né? 272 anos, que é o tempo que se estima aproximadamente que o reino do norte ele conseguiu sobreviver. Agora observe, 8 profetas que levantaram, e a maioria deles literário. Por quê? Porque existia uma necessidade real. Isaías chega e diz assim, pecado. Né? Claro que Isaías não vai destinar somente ao reino do norte, vai destinar também a Babilônia e demais. Mas veja que a função do profeta é justamente dizer isso. Uma das funções, denunciar pecado. E daqui a pouco a gente vai ver mais algumas funções. Vamos passar mais algumas funções, porque eu tenho um slide aqui que eu separei para falar com vocês aqui. Pregava o arrependimento, né? Denunciava o pecado, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, 23, Isaías capítulo 1, versículo 3, Jeremias capítulo 7 completo, pronto. Pregava o arrependimento, né? Jeremias capítulo 7, vamos fazer uma sessão aqui, capítulo 4, capítulo 7, versículo 4 ao versículo 11, desculpe. Pregava o arrependimento, quer dizer, o profeta mostra a realidade espiritual, diz, vocês pecaram, vocês falharam, mas se vocês se arrependerem, se voltarem para Deus, fizer o que é justo, então Deus perdoa. É lindo quando Deus diz a Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Me permita parar só um momento aqui para a gente ver como é que Deus encara as coisas, né? E a atitude dos homens. Deus usa um dos seus profetas e diz assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Vá lá no texto original para você perceber uma coisa. Não se usa ali, eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu não tenho prazer daquele que simplesmente não é crente. Ele está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, daquele que não tem piedade. Talvez tenha a Bíblia aí em algum desses polos que diz assim, eu não tenho prazer na morte do perverso, daquele homem que não tem sentimento nenhum em relação a Deus, em relação à humanidade. É desse aí que Deus não tem prazer com que ele morra nem vai para o inferno. Ora, por maior que seja o pecado do ser humano, e o profeta está lá denunciando, mas se houver verdadeiro arrependimento, aí sim, então existe perdão. Veja que o profeta ele denuncia, mas convoca ao arrependimento, mostrando na verdade o grande amor de Deus, né? Por maior, por mais dura que vocês leiam, eu sei que a linguagem profética em alguns livros da Bíblia é até uma linguagem um pouco assim pesada, forte, mas olhe pelo contexto, tente olhar pelo contexto maior. Por maior e mais dura que seja essa mensagem profética, mas ali está incluído a misericórdia de Deus. Trazia uma mensagem de Deus, uma das funções dele, né? Vamos ler que tem bastante versículo pra gente. Daqui a pouco tá faltando 10 minutinhos pra gente concluir. Aí eu até grifei de vermelho aqui, Jeremias capítulo 7, versículo 4 ao versículo 11. Eu até grifei pra gente ler aqui em tempo ao vivo, mas você pode ler aí. Traziam a mensagem de Deus ao povo. Ezequiel capítulo 31, 32 e 33. Isaías capítulo 1, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Aí tem Amós capítulo 5, Miqueias capítulo 5, Jeremias
capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19. Pronto. Proclamava o juízo vindouro. Okay. Sobre isso aqui, vamos conversar um pouco. Olha. Denunciava o pecado, veja as funções. Denuncia o pecado, prega arrependimento, traz a mensagem de Deus, proclama o juízo vindouro. Ora, se o indivíduo que recebeu aquela mensagem, ou o grupo de nações, não quer aceitar Deus, então o juízo sobre ele já está determinado. Olha, a coisa é tão séria, irmão, tão séria. Quando Deus vem dispensar mesmo, vem fazer com que sua mão caia sobre um povo, né? É porque esse povo já ultrapassou todo tipo de limite que você possa imaginar, né? Já foi dado todo tipo de oportunidade. Eu quero só que você, para a tela, eu separei aqui no Word praticamente vários versículos da Bíblia. Vamos aqui para a nossa tela para a gente ver junto. Eu quero ler com vocês bem rapidinho. Foi uma nota que eu coloquei. Ok. Eu quero só um feedback de vocês. Eu coloquei o tamanho 28, Arial Black. Dá para todo mundo ver aí? É praticamente um capítulo. No seu... Opa, ok. Obrigado, dá para todo mundo ver? Pronto. Se eu fosse colocar no slide, ia ficar um slide muito grande, aí fica só um pedaço. Eu quero mais um texto corrido. Por mais dura que sejam as profecias, talvez agora não vai dar tempo, mas no segundo momento a gente vai abrir o livro de Amós. E eu vou mostrar uma coisa no livro de Amós a vocês que eu mesmo fico impressionado, né? Olha, porém, está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29 até o 33. Observe, porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benoate, e os de Cute fizeram Negal, e os de Amato fizeram assim. E os asveus fizeram Nibás, e os sefavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque, que é uma divindade, e a Anameleque, deuses de Sefarvim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdote dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Versículo 33 está em destaque. Assim, ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Bem, dá para perceber pelo texto, né? Juízo vindouro. Pecou, errou, falhou, te arrepende? Não quer. Quer que o povo fazia? Não quero arrepender. Quer que as duas divindades ficam junto. O povo que servia a Deus, que temia o Senhor, servia também aos deuses. E o povo não queria sair disso. Então, essa profecia aqui está relacionada, na verdade, esse texto está relacionado ao Reino do Norte. O que foi que aconteceu com o Reino do Norte depois disso? Simplesmente deixou de existir, né? Quando Deus rejeitou 10 tribos, nunca mais voltaram. Nunca mais. Então, por mais dura que seja a profecia, mas o amor de Deus está ali incluído, pedindo sempre que se convertam, se arrependam, voltem. Lembre-se, ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem vai deixar o amor de Deus bem claro e as misericórdias enaltecidas é justamente os profetas, tá? Vamos voltar logo para o nosso slide, que eu preciso concluir essa aula com os senhores, ok? Tem alguém? Temos uma pergunta. À vontade, Ivan. Do Paulo Abreu Lima, do aluno Naildo. A profecia vem para consolar, exortar e edificar. A palavra profética vinda fora destes 3 pilares é uma evidência que esta não provém de Deus? Não. Lá os irmãos de Abreu Lima, paz do Senhor, os irmãos de Abreu Lima. Obrigado, viu, irmão, pela observação. É que nem tudo dá para colocar no slide.
O senhor observou muito bem. Deus abençoe o senhor. Obrigado mesmo pela observação, para a gente não deixar um assunto assim mal resolvido. O que é que acontece? No Novo Testamento, foi o que foi citado aí, o apóstolo São Paulo dá aquela regulamentação completa, se encaixa ali perfeitamente. Mas lembre-se que aquilo é uma recomendação dada à igreja de Coríntios, óbvio, Coríntios. Já no Antigo Testamento, a gente tem do Antigo Testamento uma mensagem realmente dura, né? Que não é uma mensagem de conforto, né? Vamos dizer, é uma mensagem que chama o indivíduo na grande mesmo. Na grande, quer dizer, a profecia, ela pode ter isso, pode, a gente pode complementar no Novo Testamento justamente com o Antigo Testamento. A profecia consola, a profecia exorta, a profecia ela vem realmente para animar, para firmar a pessoa, mas também quando Deus quer falar, mandar uma mensagem de juízo, manda, não exclui a mensagem de juízo em nenhum momento, viu? O fato de Paulo ali não exclui a mensagem de juízo. Muito obrigado pela observação, porque senão eu ia ficar aqui, podia deixar o assunto pela metade, né? Porque e uma mensagem de juízo não é de Deus? É de Deus, né? Agora, quando Deus fala, ele deixa o sinal, ok? Tem mais alguém? Tem sim, mais uma pergunta. Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Opa, quais as características marcantes dos períodos clássicos e pré-clássicos? Pronto, período Marcos Antônio, Paulo de Palmares. Palmares. Carlos Antônio. Irmão Carlos Antônio, Deus abençoe. Paz do Senhor, um abraço ao Senhor, um abraço aos irmãos de Palmares, viu? Eu tô com meu horário à noite, tá um pouco... A gente tá com muitas aulas, na verdade, horário à noite. Foi por isso que eu não me encontrei mais com vocês pelo chat. Eu fico devendo, isso até me dói. Mas obrigado pela observação e a curiosidade. Observe. O que é que vai caracterizar realmente, deixar em evidência, né, o período clássico? O período clássico que deixa ele em evidência alto é o fato da profecia ser escrita. É quando o profeta que é oral, ele deixa de ser o profeta oral para ser o profeta literário. Então isso aí vai deixar em evidência. Já o período pré-clássico, você tem os profetas, porém você não tem a escrita, né, em evidência, né? O profeta, por exemplo, Abraão como profeta, a profecia escrita de Abraão, né? Ele mesmo escrevendo. Débora, a profetisa, ela mesma escrevendo. Então o que vai caracterizar é justamente isso. No período clássico, a profecia escrita. No período pré-clássico, a profecia oral. É justamente o que deixa isso bem evidente. Tá faltando para mim 4 minutinhos. Quanto é que tá faltando? Opa. Eita, tá faltando 2 minutos. Sim, não se esqueça. Vão fazendo exercício, pega alguém que tem aí mais habilidade, vê quantas profecias existem referentes a Cristo. Daqui a pouco eu vou sentar ali próximo ali o computador e já vou começar a somar. Vale 1 ponto, viu? Então, o sistema de vocês é abençoado, porque não tem como dar meio ponto. Eu só dá só dá acima disso, não dá abaixo disso de jeito nenhum, né? É uma atividade em sala pra gente interagir melhor, irmão, e acima de tudo com o texto bíblico. Eu entendo, viu? Tá faltando 2 minutinhos e a gente vai voltar para dar continuidade à aula. Olha, eu entendo o seguinte, o EAD é uma forma muito boa, excelente para a gente transmitir conhecimento para aquelas regiões mais distantes, onde realmente o professor não pode estar presente ali. A gente está em tempo real, mas não está presente fisicamente com vocês. Mas exige muito do aluno uma coisa. O EAD exige muito do aluno leitura. Leitura mesmo. O aluno do EAD ele tem que ler bastante, né? E para os irmãos que estão fazendo hebraico, Marco Monteiro é meu amigo pessoal, né? Professor Marco. Pratiquem. Você vai ver que vale a pena. Depois que domina o hebraico e o grego, a fala, a pronúncia mesmo, é satisfatório. Você não vai querer parar mais.
Ok, nós vamos concluir agora nosso primeiro momento, viu, de aula. Eu vou já ali para o computador fazer a contagem, valendo um ponto. Quando nós voltarmos, nós vamos concluir este assunto aqui dos profetas maiores e menores. Veja que eu não estou trazendo o fato de trabalhar livro por livro, que é impossível trabalhar 17 livros, né? Mensagem por mensagem, vai ficar uma coisa muito fragmentada. Mas no segundo momento a gente vê os seus aspectos gerais e tem uma atividade, que é a última atividade que os senhores vão postar, que é justamente para a nota de vocês. Ok? Vamos tomar água, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente está voltando. Ok? Vamos ter um intervalo de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula.